Os nossos erros. Como estão os assinantes que prejudicamos? Oi, aqui é o Felipe Miranda, sócio fundador da Empíricos, e esse vídeo é a continuação da resposta aos críticos do nosso marketing. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, é só clicar aqui em cima para assistir. É importante que você veja o vídeo anterior, senão o que eu falar daqui para frente pode ficar meio fora de contexto para você. Bom, na resposta aos críticos do nosso marketing, eu prometi que eu ia mexer no ponto mais polêmico da minha empresa, a nossa ferida mais aberta. Prometi que ia abrir as contas e mostrar pela primeira vez como estão hoje os leitores que a gente prejudicou. Isso mesmo, eu me dispus a mostrar erros das nossas estratégias, mais especificamente da estratégia que até hoje gerou mais polêmica e críticas à nossa empresa. Mas, afinal, como estão as pessoas que caíram naquele golpe, naquela fatídica campanha de 2015, que alguns chamaram de criminosa e até hoje é citada em todas as matérias para criticar Empíricos? Eu peço que você olhe com atenção para o gráfico que vai aparecer na sua tela. Sabe o que é isso? É o resultado histórico da série relacionada àquela campanha publicitária, o produto por trás daquela campanha, o que levou quem resolveu apostar naquela ideia. São rigorosamente todas as operações que foram abertas nessa série até aqui. Não tem absolutamente nada escondido. É assim que os leitores que prejudicamos estão hoje. Você pode ver que tem bastante coisa em vermelho aí, e eu não vou mentir para você. Todas as colunas em vermelho nesse gráfico são operações negativas, operações que não deram certo, que registraram perdas. Na história dessa série, desde o início dela, foram abertas 22 operações negativas, ou seja, 22 operações que trouxeram de alguma forma prejuízo para os nossos assinantes. Em quantidade, isso é mais do que o número de operações positivas. Se você contar uma a uma, são 22 operações no vermelho contra 17 operações positivas. Poxa, mas então não quer dizer só que vocês erraram, quer dizer que vocês erraram mais do que acertaram. Perfeito, é isso aí mesmo. Mas é aí que vem o pulo do gato. O que algumas pessoas não perceberam, ou talvez não quiseram perceber, é que a linha pontilhada representa o lucro do leitor se tivesse colocado R$1.000 em cada operação desde o começo da série. Mesmo com 22 erros, com mais erros do que acertos em quantidade, os assinantes que caíram no golpe ganharam sim muito dinheiro, mais do que em qualquer outra aplicação, muito mais do que em qualquer outro lugar. E eu deixo o desafio aberto aqui. Você que está criticando a minha campanha de marketing nesse momento, você que criticou especialmente aquela campanha, me mostra, por favor, que você ganhou mais dinheiro do que isso. E estou falando numa boa aqui. Abra a sua conta da mesma forma que eu estou fazendo aqui e mostra, do mesmo jeito, de livre e espontânea vontade. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho compromisso com o resultado que eu gero para os meus leitores. Fica fácil criticar, afirmar que você é o bastião da moderação e da serenidade ao falar sobre investimentos, que você zela pela segurança das pessoas, mas sem mostrar resultado. Pior ainda, tendo resultados na prática medíocres ou piores do que isso, e condenando os seguidores ou leitores a ter retornos tão medíocres quanto esses. Às vezes, sem saber, com boa intenção, você pode estar condenando as pessoas a jogar a segunda divisão, a ter retornos muito próximos à média, mas expondo elas ao risco de não chegarem nem à média. Elas podem ser melhor que isso. A série que eu estou mostrando aqui só trouxe tanta multiplicação de capital, mesmo com uma grande quantidade de operações negativas, porque ela explora assimetrias de retorno potencial. Guarde bem esse nome, porque é nisso que eu acredito. Ele pode ser complicado nesse primeiro momento, mas é um conceito importante que você deve levar não só para os seus investimentos, mas para todas as decisões da sua vida. Eu mesmo levo e eu explico. Imagine uma amostra de 1.000 pessoas. Cada uma dessas 1.000 pessoas tem um peso, certo? Uns mais gordinhos, outros mais magrinhos e tal. Enfim, agora você calcula a média do peso dessas pessoas. Você vai chegar em um peso médio que essa amostra de 1.000 pessoas tem. Um número isolado, sei lá, pode ser algo em torno aí de 80 quilos. Agora, e se a gente adicionar a pessoa mais gorda do mundo a esse grupo? Supondo que essa pessoa tenha 250 quilos. O que acontece com a média de peso da amostra?
ela não vai mudar muito, afinal são 1.000 pessoas e só com um desvio que, embora relativamente grande, não é o suficiente para puxar toda a média do grupo muito para cima. Peso e altura, assim como a maior parte das medidas físicas e naturais, obedecem ao mundo chamado médio-cristão, das trajetórias bem comportadas, tipicamente associadas à distribuição normal de probabilidades, aquela em forma de sino. Agora, vamos considerar essa mesma turma, essas mesmas 1.000 pessoas, e vamos calcular o patrimônio delas. Sei lá, supondo que temos alguns milionários aí, a maioria das pessoas em situação mais difícil, a gente vai ter uma média de, vamos dizer, R$1 milhão. O que é uma média bem boa, né? O que a gente pode considerar bem acima da nossa realidade no Brasil. Agora, vamos incluir na amostra o Jorge Paulo Lemann, um dos caras mais ricos do país. E vamos refazer o cálculo. Sabe o que vai acontecer? Vai mudar completamente o resultado. E o Jorge Paulo vai explicar quase que a integralidade do novo resultado. Isso porque, nesse caso, uma única informação muda tudo. Afinal, o patrimônio do Jorge Paulo é de 22,8 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes, o que dá cerca de 86 bi de reais na cotação de hoje. Ou seja, é muito mais significativo do que a média de 1 milhão. Aqui a gente está no mundo do extremistão, onde a distribuição normal, aquela de sino, a linearidade e a previsibilidade simplesmente não habitam. Seja muito bem-vindo. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Porque as finanças, em geral, pertencem ao extremistão. E as assimetrias de retorno potencial são o que vai explicar toda a sua amostra. São elas que você deve procurar. São as grandes distorções entre o que você pode perder versus o quanto você pode ganhar. Um grande acerto paga toda a conta. Quer um exemplo de como isso funciona nos mercados? Se a gente pegar um intervalo aleatório de 10 anos de variação da Bolsa, de 2008 a 2018, por exemplo, e usando o Ibovespa, que é o principal índice de ações do Brasil, como referência, a gente tem um retorno de cerca de 31% para a Bolsa nesse intervalo aleatório de 10 anos, que pega de 2008 até metade de 2018. Agora, e se a gente tirar os 10 piores dias? O que acontece? Esse resultado salta de 31% para 216%. É isso mesmo. E se a gente tirar os 10 melhores dias? Daí o resultado cai de 31% positivo para um prejuízo de 46%. Você percebeu a importância disso? No total, esse intervalo de 10 anos tem 2.474 dias úteis. E só 10 dias mudam absolutamente tudo no resultado final. Isso é exatamente o que aconteceu com o gráfico que eu te mostrei da nossa série de operações. A gente até errou mais do que acertou em frequência. E tudo bem, porque ainda assim gerou um retorno para os leitores muito melhor, mas muito melhor mesmo do que qualquer outra referência. Porque ali tinham as assimetrias. É pensado assim, é para ser assim. O retorno acumulado pela série está na linha pontilhada. Esse é o placar agregado. Isso aconteceu e pra gente é natural, por um motivo simples, porque a gente acredita em uma porrada para salvar a lavoura toda. Eu repito, a gente acredita nisso, em uma informação que explica 99,9% da amostra. A Empíricos é isso. Para esse caso especificamente, a gente usou opções como instrumento para potencializar ainda mais a assimetria de retorno potencial. Elas são a maior representação do que a gente está falando. Ou seja, você pode perder 100% daquilo que você colocou. É o limite que você pode perder se tudo der absolutamente errado, for uma tragédia. Isso é claro se você não operar alavancado e a gente recomenda muito fortemente que você não opere alavancado. Em 10 anos a gente nunca sugeriu uma operação sequer parecida com isso. Do outro lado, quanto que você pode ganhar? Não tem limitação para o seu ganho. Pode ser 80%, pode ser 100%. Pode ser 250%, 550%, pode ser mais de 1000%. Simplesmente não tem limite para cima. É sinal de que todas as coisas vão subir isso? É claro que não. Todo esse argumento até aqui é para provar que apenas poucas observações vão mudar o resultado todo. As opções, pela característica delas, puxam muito mais essas variações, para o bem e para o mal. Mas para baixo não passa de 100%. Se você estiver na ponta comprada, sem alavancagem, me responde uma coisa. Qual portfólio é mais arriscado?
O portfólio A, 60% concentrado em renda fixa, que remunera aproximadamente 8% ao ano, com baixo risco, 20% em ações conservadoras e 20% em imóveis. Ou o portfólio B, 90% em renda fixa, que remunera aproximadamente 8% ao ano, com baixo risco, 5% em ações conservadoras e 5% em opções. Qual desses portfólios tem a possibilidade de oferecer maior retorno? Reforço, não estou aqui dizendo que vai te oferecer, estou te dizendo que pode te oferecer. É claro que é o portfólio B, além de mais seguro, porque praticamente não dá para você terminar um ano negativo estando 90% na renda fixa, aproximadamente 8% de retorno anual com baixo risco. Além disso, ele também carrega uma possibilidade muito maior de você conseguir uma valorização expressiva, pois carrega a assimetria de retorno potencial dessas opções. Ainda que você tenha só 5% da grana nas opções, é o suficiente para, se alguma delas der certo, puxar a média toda de retorno para cima. Afinal, é justamente isso que a gente está procurando. É nisso que a gente acredita. Deixa eu te contar uma coisa. Mesmo que você tenha um portfólio super diversificado, 2 ou 3 ações vão lhe oferecer um retorno espetacular. E elas vão ser responsáveis pela maior parte de todo o seu resultado consolidado. Sempre. Isso não é achismo, previsão, bola de cristal. É a tal assimetria dos retornos potenciais em ação. É o que a renda variável oferece de mais atraente. E você precisa se expor a isso. De forma inteligente, é claro. Lembra quando você aceitou um convite despretensioso para jantar? Que terminou num romance apaixonado, 2 filhos e um casamento para a vida toda? Lembra daquela vez em que a sua tia passou mal, pedindo que você cancelasse a viagem que ia fazer naquele avião que acabou caindo? A vida é feita de fatos cotidianos aparentemente corriqueiros, mas que acabam definindo tudo. Poucos dias fazem grande diferença. Nos investimentos é assim também. O mercado financeiro é uma metonímia da realidade. Alguns poucos dias definem a coisa toda. Sabe qual o problema das estratégias que se autodenominam conservadoras? Ela trata o investidor comum como pouco sofisticado, para não dizer incapaz, e pregam que ele deve ser sempre moderado, comedido em suas alocações, e assim acabam condenando a pessoa a retornos medíocres. Pior, condenando as pessoas a ter retornos muito próximos à média, expondo elas ao risco de nem chegarem à média. Você não dá a elas sequer a possibilidade de se expor aos grandes retornos, justamente aqueles que vão explicar 99% da amostra. São essas mesmas críticas que condenam quem fala em ações de maior risco, com potencial de maior retorno. Opções, então, isso é praticamente coisa do diabo. Mas talvez não seja bem assim. Não sou eu quem está dizendo. São os resultados. Olha, a gente errou bastante nessa série. Eu te mostrei, eu abri os dados. E sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar errando. Erros fazem parte do processo e sempre farão. Mas os acertos vão mais do que compensar os erros. Sabe por quê? Porque a gente procura isso. É isso mesmo que você ouviu. Essa é a essência da Empíricos. É no que a gente acredita, em errar pequeno e acertar grande. Essa é a essência da nossa abordagem financeira. Mais do que isso, é a nossa visão de mundo. E deve ser a essência das suas decisões, não só para os seus investimentos, mas para a vida. Quanto você pode perder com isso? E quanto você pode ganhar com isso? No último vídeo dessa série, eu vou mostrar para você quanto você pode ganhar com dados reais, exemplos práticos que aconteceram. Isso quer dizer que necessariamente você vai ganhar? Claro que não. Acho que nesse ponto talvez você já tenha entendido, mas é algo que simplesmente você precisa se expor, mesmo que pequeno. É algo que você precisa procurar para você. Do contrário, vai viver fadado à mediocridade nos seus investimentos. E sim, correndo um bocado de risco. No último vídeo dessa série eu vou te mostrar onde procurar. Eu vou te mostrar a única maneira que existe de você multiplicar dinheiro com responsabilidade. Parece pretensioso demais? Então não perca o próximo e último vídeo dessa série. Eu estou fazendo isso de alma, de peito aberto, dando a minha cara para bater. E eu sinceramente espero que você esteja curtindo. Que alguma coisa que eu falei até aqui sirva para você.
que pelo menos faça você pensar. Então, por favor, comenta aqui embaixo o que você está achando desse conteúdo. E não perde de jeito nenhum o próximo vídeo, na segunda-feira de manhã. Eu guardei o melhor para o final.